Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui em mais uma aula. Nessa aula nós vamos dar continuidade, é uma continuação essa aula, onde vamos estar falando sobre o conhecimento sobre o corpo humano, só que hoje com foco na respiração e o exercício físico. Esse assunto ele é importante, pensem que a respiração ela é vital para a nossa sobrevivência. Nós expiramos para produzir energia, nossas células elas utilizam do oxigênio também para poder transportar os nutrientes, então a respiração ela é fundamental. E existe uma relação também entre respiração e exercício físico que a gente vai discutir aqui. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, sou professor de Educação Física e essa aula é direcionada às turmas do TAP 4 e TAP 5. Vamos lá. Então o que veremos nessa aula? Vamos falar sobre a importância da respiração para o exercício físico. Vamos falar sobre os tipos de respiração. Se é que a gente pode falar assim de tipo. Vamos falar também sobre o exercício físico e a respiração. E aí, no final, vou trazer uma proposta de exercício físico para que vocês façam. Na verdade, é uma proposta de atividade para que vocês façam e observem a sua respiração durante esse exercício físico e vejam as mudanças que o seu corpo faz na hora que você pratica essa atividade. Então, sobre a importância da respiração para o exercício físico, nesse primeiro slide diz o seguinte, que a respiração ela é uma ferramenta vital para o desempenho, para o bom desempenho em atividades físicas. O ato de inspirar e expirar, lembre que a respiração é esses dois ciclos, né? Você inspira e expira. Então, o ato de inspirar e expirar de maneira ritmada e consciente faz o oxigênio levar nutrientes para as células e auxilia a musculatura no momento dos exercícios. No próximo slide, eu vou falar sobre os tipos de respiração. Na maioria das vezes, respiramos de forma involuntária, mas podemos também respirar de forma voluntária. Eu trago duas imagens aqui, onde você tem duas situações. Nessa primeira imagem aqui, onde tem essa moça sentada, você tem aqui uma respiração voluntária. Você está imprimindo certo controle na sua respiração. Lembra da aula passada que eu propus para você 3 exercícios de respiração? A partir do momento que você presta atenção na sua respiração, que você tenta controlar os movimentos de inspirar e respirar, você tá no processo de respiração voluntária. Porém, eu trago aqui outra imagem onde vocês veem uma pessoa dormindo. Então, quando essa pessoa aqui está dormindo, ela está no processo de respiração involuntária. Ela não está pensando para respirar. Ela apenas respira, porque a respiração ela tem esses dois ciclos, né? De forma voluntária, consciente ou de forma involuntária, onde você não tem uma consciência de que está respirando. O exercício físico e a respiração. Quando fazemos exercício, nosso organismo ele demanda uma maior quantidade de oxigênio e libera mais gás carbônico. Lembra que eu expliquei isso na aula passada? Quando você inspira, você está levando oxigênio para o seu pulmão, que depois vai para a sua corrente sanguínea, que vai produzir energia. E quando você expira, você libera um gás tóxico que é produzido em nosso organismo chamado CO2, que é o gás carbônico. Então, quando você faz exercício físico, a lógica é o seguinte, seu corpo está precisando de mais energia. Então, seu corpo, seu cérebro, na verdade, ele é uma máquina assim, perfeita. Ele manda sinais para o seu organismo de que está precisando de mais oxigênio. Seu pulmão hiperventila, você começa a respirar de uma forma mais acelerada, porque o seu corpo está precisando de mais oxigênio. E você começa a respirar de forma mais rápida, com a velocidade maior, porque seu corpo está necessitando de mais oxigênio. Por outro lado, você produz também mais CO2. Então você fica com aquela sensação, né, de que está respirando, você está ofegante. Isso é o que acontece quando a gente faz exercício, porque nosso corpo precisa de mais oxigênio. Ainda sobre exercício físico e respiração, quando respiramos, aqui tem um errozinho, peço a vocês desculpa. Quando respiramos pelo nariz ou pela boca, a fisiologia da respiração de repouso é sempre inspirar pelo nariz,
proporcionando a função de filtragem e umidificação do ar nas fossas nasais. Então observe, você tem uma imagem aqui, onde você tem aqui a forma correta de você respirar, né? Por que eu devo inspirar? Inspirar é puxar o ar, jogar o ar para dentro do organismo. Por que eu devo inspirar pelo nariz? Porque o seu nariz, ele tem estruturas ali propícias para poder tanto umidificar o ar, quanto para filtrar esse ar que entra no nosso organismo. O nosso ar ele precisa estar úmido, ele não pode ser um ar seco. Eu falei isso na aula passada. E quando você inspira pela boca, esse ar ele passa sem nenhum tipo de filtro para o seu organismo. Além disso, ele não passa umidificado. Então, por isso, qual é a estrutura do nosso organismo feita, projetada para você inspirar é o nariz. E para expirar, jogar o ar para fora, é a boca. Só que quando a gente faz exercício físico, a gente vai ver agora, seja ele moderado ou vigoroso, que é um exercício físico mais intenso, tendemos a inspirar pela boca. Tem um outro errozinho aqui. Aqui era um C, viu? Pela boca. Por quê? Porque o nosso nariz ele não dá conta momentaneamente, enquanto você está fazendo esse esforço moderado ou vigoroso, de fazer essa inspiração, porque nossas fossas nasais ele tem diversas cavidades e o ar não passa ali de forma muito vamos dizer assim, muito rápida. Então o que acontece fisiologicamente, você começa a inspirar pela boca. Se isso demorar, se você permanecer muito tempo nesse processo, se você inspirar muito ar pela boca, isso vai trazer alguns problemas. Mas lembre que essa é uma resposta natural do seu organismo. Quando você não dá conta de inspirar pelo nariz, você começa automaticamente a inspirar pela boca. A proposta da atividade que eu trago para vocês é bem simples, bem tranquila. Então vocês vão fazer esses exercícios em um local de sua casa e vai verificar como verificar a dinâmica da sua respiração. Eu trago 4 propostas. Você pode fazer qualquer exercício, se sentir à vontade na sua casa, contanto que você se movimente para levar a sua frequência cardíaca, para o seu coração acelerar. Você pode fazer esse tipo de movimento aqui, que é uma corridazinha parada no mesmo local, porém levantando bastante os joelhos. Você pode fazer o polichinelo, que é esse movimento aqui de braços, abertura de braços, fechamento de pernas, onde você alterna esse movimento. Se você já tem um pouco mais de resistência, você pode fazer as flexões de braço. Se você tiver alguma caixa na sua casa que você possa subir e descer ao mesmo tempo, você pode fazer isso como step, isso aqui a gente chama de step. Você pode subir, descer. Faz esses exercícios, em média, pode descansar um pouco, faz um pouco, descansa, mas faça de uma intensidade em que você acelere o seu coração para que você perceba as mudanças que acontecem na sua respiração. Então, dessa forma que a gente começa a entender, né? Começa a conhecer um pouco mais o nosso corpo. Então, a respiração, ela é importante a gente entender sobre ela, é importante a gente entender o que acontece com ela durante o exercício físico. E pensem nessa aula aqui como uma continuidade da aula passada. A importância da gente respirar corretamente, visitar um médico para saber as condições do nosso pulmão, evitar locais muito fechados, onde tenha muitas partículas suspensas no ar, manter os ambientes ventilados. Tá ok? Então até a próxima, um abraço e boa atividade para vocês.